material é Jagat, o universo, que em seu significado sânscrito traz a ideia de algo vivo, algo que se move. O universo está vivo. Ele é permeado pela inteligência cósmica, como afirmam os Vedas. Jagat é tudo o que existe no cosmos, criaturas viventes, homem, animal, vegetal, mineral, o vento, o ar, a água, o fogo, a terra, o céu. Também é o espaço, o tempo e tudo no espaço. Mas o Jagat, universo, mundo material ou cosmos, não está só. Como já foi dito, a inteligência cósmica, também chamada de Maheshwara, o Senhor de tudo, não se separa de Jagat. O Main, o portador de Main, é Maheshwara, o Senhor. Maya é uma manifestação de Maheshwara, que cria a ilusão do dois, a dualidade. Ele, o Senhor, está oculto por trás de toda a forma. Toda a forma é sua forma. Portanto, ele pode ser invocado sob qualquer forma. Ao Maheshwara, ou Senhor, Maha, que quer dizer grande, e Ishvara, que quer dizer Senhor do cosmos, pode ser dado um nome. Quando empregamos um nome ao Espírito onipresente, ele assume qualidades e se torna um Devata, uma divindade pessoal. Por exemplo, se considerarmos o Senhor como sendo Vishnu, a segunda pessoa da Trimurti, ele assumirá as qualidades da preservação cósmica, da onipresença, da inteligência Tat, que permeia toda a vida no cosmos. Se considerarmos o Senhor como Brahma, a primeira pessoa, ele assumirá as qualidades da manifestação cósmica. E se considerarmos Shiva como o Senhor, baseados no Shiva Mahapurana, ele assumirá as qualidades da dissolução do cosmos, o desejo de que tudo retorne a Deus. Shiva é o destruidor da ilusão, o destruidor da morte, o de 3 olhos, Trayambakam. Assim, Deus ou Senhor, Maheshwara, se manifesta de diferentes formas, porque todas as formas a ele pertencem. Adi Shankaracharya, o fundador da ordem dos Swamis, cantou a Maheshwara como Shiva da seguinte forma: na juventude, as serpentes venenosas da audição e da visão, do paladar, do toque e do olfato, fartaram-se com meus órgãos vitais, acabaram com meu discernimento. Ai de mim, meu coração privado do pensamento de Shiva inflava-se de arrogância e orgulho. Assim sendo, ó Shiva, ó Mahadeva, ó Shambhu, perdoa-me, rogo-te pelas minhas transgressões. Agora, na velhice, meus sentidos perderam a potência do julgamento e da ação adequados. Meu corpo está fraco e senil por causa das aflições. Porém, mesmo agora, minha mente, em vez de meditar em Shiva, corre atrás de desejos vãos e discussões ocas. Assim sendo, ó Shiva, ó Mahadeva, ó Shambhu, perdoa-me, rogo-te pelas minhas transgressões. Eu me curvo a Ele, que concede aos sábios conhecimento direto da verdade eterna. Eu me curvo ao professor dos 3 mundos, Dakshinamurti, o Senhor em si, que dissipa a miséria do nascimento e da morte.
Olá, namastê, boa noite, namastê. Quem está presente, boa noite. Vamos ao nosso Mahashivaratri. Para quem não conhece Shiva, para quem não tem ideia de quem é Shiva, eu trouxe aqui algumas imagens do Senhor Shiva. Shiva, na verdade, é a terceira pessoa da Trimurti, a Trimurti hindu, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. Quando falamos na Trimurti, na Trindade cristã, é a Trimurti, na verdade, a Trimurti hindu. Muitos no Ocidente, claro que por não terem um conhecimento profundo do que significa a simbologia, né, do yoga, temem imagens como essa, mas é porque não conhecem, na verdade, o significado, a simbologia. Como, por exemplo, o Trishula de Shiva. Não tem nada a ver, como alguns podem pensar, é o tridente do capeta, do demônio, nada disso. Isso aqui significa o domínio sobre os três gunas da natureza, os três atributos da natureza, tamas, rajas e sattva. Representa também as três forças, são as três manifestações do cosmos, do universo. Né? O próprio Brahma, Vishnu e Shiva. Aqui nós temos ainda no Trishula de Shiva um pequeno tamborzinho, não sei se dá para ver em casa. É o Damaru. Aqui é um tambor pequeno que é semelhante a uma ampulheta, em que Shiva conta o tempo do cosmos, como Maheshwara. É interessante que cada simbologia e cada deus, entre aspas, quando falamos em deuses no hinduísmo, não são deuses que lutam contra Deus, ou como se o hinduísmo fosse uma religião politeísta. O hinduísmo não é politeísta. Pierre Teilhard de Chardin, que foi um grande estudioso cristão do hinduísmo, ele afirma que o hinduísmo é uma religião panenteísta e não politeísta. Por que panenteísta? Quando vamos até ler o Bhagavad Gita, a Canção do Senhor, né, o Mahabharata, o próprio Ramayana, os Vedas, fica claro nos Vedas, Veda que vem de Vid, que quer dizer conhecimento, que existe apenas um Deus, uma inteligência cósmica, e essa inteligência cósmica se manifesta de diferentes formas, né, através dos deuses, entre aspas. E nós, na verdade, cada um de nós é um Deus. Somos deuses, a própria Bíblia afirma isso. Certa vez quiseram apedrejar Jesus, não é, por afirmar a sua unidade com o Pai, a sua unidade com Deus. Eu e o Pai somos um. Os fariseus pegaram em pedras para jogar em Jesus. E Jesus afirmou, mas não está escrito, eu disse, sois deuses, está nos Salmos. Todos sois filhos do Altíssimo, somos deuses adormecidos. Os avatares, as divinas encarnações, são aqueles que despertaram, são deuses despertos. Despertam no sentido de que acordaram deste sonho cósmico e perceberam a sua unidade com o Senhor. O próprio Krishna afirmou isso há 5 milênios. Eu sou o Pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om. Ele percebeu a sua unidade com Pratyagatma. Pratyagatma é aquele que percebe que a alma, o Atma, é semelhante a Brahman, o espírito. Como a Bíblia também afirma isso. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como almas, e não o corpo. Não é o corpo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a alma, como é dito no Bhagavad Gita, que é imortal e indestrutível. Então a alma, somos deuses nesse sentido. Aqui, em uma das mãos, ele tem o gesto do Abhaya Mudra, nesta mão aqui, o Abhaya Mudra, que é um gesto, não é, de paz. Inclusive no budismo, na história do Buda, de Siddhartha Gautama, existe um momento em que um elefante veio correndo, furioso, na direção do Senhor Buda, e ele então faz esse gesto, e o elefante fica manso diante do Buda. O mesmo ocorre com o Swami Narayan.
em que ele amansa um leão que atacava um vilarejo. E Swaminarayan, para quem não conhece a história de Swaminarayan, uma criança que viajou por toda a Índia, atravessou o Himalaia, apenas de tanga, não sentia frio, ele ativou o tumo, que é o calor vital interno. Inclusive, essa é uma prática, né, shivaísta, de ativar o calor interno. E há um momento, então, na vida de Swaminarayan, que um leão atacava um vilarejo, ele chega e faz o gesto do Abhaya Mudra, e o leão é amansado pelo poder de Swaminarayan. Então esse é o Abhaya Mudra. Shiva, ele é conhecido como aquele que é benevolente, mas também irado diante das coisas erradas, diante do adharma. No yoga nós aprendemos que existe o dharma, que são as leis, inclusive dharma, o termo correto para hinduísmo não é hinduísmo. Hinduísmo é um termo pejorativo, criado por Alexandre Magno, quando ele chega às margens do Ganges, né, querendo conquistar a Índia, invadir a Índia. Ele é barrado, isso segundo historiadores indianos, por raios que desciam do céu, e ali ele não conseguiu invadir a Índia. E ele passou a chamar aquele povo, que eram na verdade arianos, de hindus, por causa do rio Indus, onde ele parou ali. Ele não conseguia pronunciar arianos, era difícil para ele. Ele começou a chamar de hindus e a religião de hinduísmo. Mas o termo correto para o hinduísmo é Sanatana Dharma, que é a religião perene, que vem do Dharma. Então, Dharma é religião, Dharma é lei, são os preceitos morais e espirituais que estão ali sistematizados nos sutras de Patanjali, os 8 angas, os 8 passos de Patanjali, sem o qual não há yoga autêntico. O yoga verdadeiro é aquele que tem esses preceitos. O yoga sem esses preceitos, como eu costumo dizer, yoga sem Deus é pássaro sem asas. Então existe apenas uma inteligência cósmica, um Deus que se manifesta de formas diferentes. Ele se manifesta como Brahma na criação, na manifestação cósmica. Então ele manifesta não só o nosso universo, mas universos pelo poder de Brahma. Existem, na verdade, infinitos Brahmas. No nosso universo, como força, como uma inteligência manifestadora, no nosso universo existe um Brahma. Em outro universo, outro Brahma. Em outro universo, inclusive a nossa ciência hoje, a física quântica, fala dos universos paralelos. É muito semelhante ao que está nos Shastras indianos. Em outro universo, outro Brahma é 10 elevado a 10 elevado a 50. O número de universos manifestados por Brahman, né, pelo Senhor. Então existe a força de manifestação, Brahma, a força de preservação, Vishnu, e a força de dissolução ou destruição da ilusão, que é Shiva. Ele é também conhecido como o rei dos yogis, o Adi Yogi, o primeiro yogi. Por quê? Porque ele é o primeiro a olhar para dentro. Por meio de seu olho espiritual, Kutastha Chaitanya, no ponto médio entre as sobrancelhas, e é por isso que ele é chamado de Trayambakam. Trayambakam, Trai quer dizer 3 olhos, Bakam, olhos, é aquele que possui a capacidade de, ao fechar os olhos, entrar toda a consciência para o mundo interno, e quando a consciência entra para dentro em Raja Yoga, o mundo se dissolve, tudo desaparece. E isso é mais um ponto interessante que a nossa física quântica afirma sobre isso. Que os nossos cientistas em laboratórios de altas energias, eles observam que as partículas subatômicas, quando o cientista coloca um contador Geiger, ou seja, quando ele coloca a sua atenção sobre a partícula, ela se torna corpúsculo. Quando ele tira a atenção da partícula, ela desaparece como ondas não quantificáveis. É a mesma coisa do Samadhi. Aqui Shiva em Samadhi, ele é o senhor do Samadhi. A consciência entra aqui
pelo Kutastha Chaitanya e o mundo desaparece. Ou seja, ele é o destruidor da ilusão. Ele é o destruidor disso aqui. Isso aqui tudo é ilusão. Tudo isso aqui é Maya, a grande Matrix. Se você destrói a ilusão, percebendo a realidade que está dentro de você, você chega a moksha. Moksha é a libertação, é a salvação. Isso não só no yoga. Quando os cristãos falam em salvação, os exicastas cristãos, os contemplativos cristãos, o que é que eles faziam? Fechavam os olhos, como São Bento de Núrcia, como Santo Antão, o próprio São Francisco de Assis, e ao olhar para dentro, lá no alto das montanhas, São Francisco meditava no alto das montanhas. Existe tanto a montanha física, quanto, na verdade, a montanha da consciência, porque o corpo representa a montanha. Nós somos a montanha. Então, quando você olha para o ápice da montanha, os chakras superiores, Ajna Chakra, Sahasrara, Lótus, então você entra nesse êxtase, na percepção direta de Deus, na percepção direta do Senhor, como Ramakrishna Paramahansa. Ramakrishna Swami Vivekananda, quando encontrou Ramakrishna pela primeira vez, ele perguntou: você, o Senhor, vê Deus? Você fala com Deus? E Ramakrishna disse: sim, eu o vejo. E o vejo de uma forma mais real do que você. Ele é mais real do que você. Ou seja, do que o seu soma, do que o seu corpo. Porque ele é a inteligência cósmica que permeia mundos, que cria universos e com sua inteligência Tat dá vida a todas as coisas com dedos de fadas. Então esse é Maheshwara. Não importa, na verdade, o nome. Todos os nomes limitam Deus, essa é que é a verdade. Mas limitam num sentido positivo, porque nos trazem Deus para mais próximo. É muito difícil, como o próprio Senhor Krishna afirma no Bhagavad Gita, a meditação no impessoal. Não que seja impossível, mas é mais difícil. Então, por isso a questão das imagens. Né? Por que imagens? Vocês estão adorando imagens? Não. Isso aqui, na verdade, é uma forma de você aumentar a sua bhakti, a sua devoção. Eu sei que isso aqui não é Shiva, eu sei que isso aqui não é Deus, é apenas uma imagem. Existem histórias e histórias na Índia a respeito de pessoas que gostariam de ter apenas uma imagem de Deus. E pegavam as imagens e jogavam no chão para quebrar, até descobrir qual delas era a mais resistente. E no final descobriam que, em verdade, Deus estava dentro delas mesmas. Então isso aqui é apenas um artefato, apenas uma ferramenta de devoção, de bhakti. Assim como os católicos têm as suas imagens, e eles sabem muito bem que não estão adorando aquela estátua de Nossa Senhora ou de Jesus Cristo como se fosse a própria Nossa Senhora ali, apesar de que a sua devoção traz a energia de Nossa Senhora para a imagem, sim, como pode trazer a energia de Shiva para essa imagem. E não significa que você esteja adorando a imagem em si mesmo. Mas elas são importantes para o despertar da nossa devoção, de nossa bhakti. Aqui eu tenho uma outra estátua de Shiva, no formato de um linga. Né? Não sei se dá para ver que a água está aqui derramando. É uma forma de tarpana, é uma libação, assim como no batismo. Né? Nós somos, na igreja, somos batizados. Isso, na verdade, vem do hinduísmo. Tudo que existe no cristianismo hoje, quando vamos estudar a fundo as tradições, no diálogo interreligioso, vem, na verdade, do hinduísmo. Então, o próprio batismo, como João Batista, lá no Jordão, batizava com água, isso já é uma prática que vem, na verdade, da Índia. É a libação, é o tarpana. Então aqui existe essa libação sobre a imagem de Shiva, sobre o linga. O linga é uma representação da energia atômica, digamos assim, dentro do ser humano, da Kundalini, que é uma energia, a energia mais poderosa dentro de nós, que é representada por Shiva e Parvati, ou Durga, dentro do ser humano, né? Ou a energia da Kali, da Mãe Divina, dentro de nós.
E quando essa energia se eleva pelo Sushumna Nadi, ocorre a iluminação do ser humano. Eu estou aqui com um colar, é um Japamala, esse aqui é grande, que é semelhante ao terço cristão. Na verdade, a ideia do terço vem também da Índia. Eu tenho aqui 2 modelos, esse aqui é maior, é feito de semente de Rudraksha, são lágrimas de Shiva. Namastê, John. Bem-vindo. São considerados como lágrimas de Shiva, né? Tem 2 tamanhos aqui, esse é grandão e esse menor. É semelhante ao terço, como eu falei, com o terço cristão, em que nós vamos praticando os mantras, né, as orações com o Japamala. Nunca usamos o dedo indicador, porque representa o ego. Então a posição correta é essa. Com o polegar você vai fazendo o mantra. Então, como hoje é o Maha Shivaratri, então nós fazemos Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Aí você vai passando com o polegar, você vai passando as sementinhas de Rudraksha, né, as lágrimas de Shiva, cada um. E você vai também, ao mesmo tempo, energizando. Sempre que você usa o Japamala, assim como o terço cristão, esse se torna um objeto sagrado, um objeto energizado, de autoproteção, inclusive. Claro que eu não vou andar na rua com o Japamala desse tamanho. Então eu posso usar o menorzinho no pescoço, né? É um objeto, se torna um objeto de oração, de mantras, ele está energizado. Então eu uso o Japamala, posso usá-lo de Japamala, e sempre que for praticar a minha meditação, né, os meus mantras, eu estou com ele para a minha prática. É um objeto utilizado nas práticas da meditação. Eu sei que é você, André. Namastê, seja bem-vindo. Então vamos iniciar a nossa prática de hoje, que é a noite Maha Shivaratri. Maha quer dizer grande, Shiva é o Maheshwara, é o Senhor do cosmos, né, o esposo de Durga ou de Parvati. Inclusive convido a todos para conhecerem o canal Histórias da Índia. Lá, na verdade, eu estou contando todas as histórias, iniciando já tem, creio que 5 ou 6 vídeos, o amor entre Shiva e Parvati. Tudo baseado no Shiva Mahapurana, que é o Purana. Purana quer dizer antigo, é o texto antigo que conta a história de Shiva e Parvati. Então lá eu já tenho, acho que 5 ou 6 já, ou mais, vídeos, partes. Não, acho que já chegou, não sei se eu cheguei a 10ª parte, uma coisa assim, no Histórias da Índia. Quem não conhece, inscreva-se lá. A ideia desse canal é contar todas as histórias, tanto de Shiva e Parvati. Depois contarei as histórias dos épicos, do Ramayana, a história de Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, o próprio Srimad Bhagavatam, e são tantas histórias, mas tantas histórias. O hinduísmo é a tradição Sampradaya mais antiga e mais profusa, mais rica que existe na humanidade, é o hinduísmo, é a religião máter. É dela que surgem todas as tradições religiosas do mundo, incluindo o próprio cristianismo, o budismo. Todas as religiões, na verdade, têm a essência do hinduísmo. Então, o preconceito levado para o hinduísmo é, na verdade, desconhecimento da origem de todas as tradições. O que Jesus afirmou no Novo Testamento, grande parte do que ele afirma no Novo Testamento não vem do judaísmo, vem do yoga. Até mesmo essa questão, quando ele afirma eu e o Pai somos um, isso é a tradição dos avatares, das encarnações divinas, que não é reconhecido no judaísmo, e por isso ele quase foi apedrejado e foi crucificado
por afirmar a unidade dele com o Pai, como Krishna já havia afirmado, como Buda já havia afirmado, Adi Shankaracharya, Patanjali, todos os grandes avatares, seres divinos da Índia, divinas encarnações. Então, muito do que Jesus fala no Novo Testamento não vem do judaísmo, vem do yoga, vem do hinduísmo. É por isso que os judeus, os fariseus, que foram judeus fundamentalistas, não compactuavam com Jesus. Fizeram de tudo para crucificá-lo. Porque não fazia parte, aquelas afirmações não faziam parte do judaísmo. Vamos então, Mahashivaratri. Ratri é noite. Então é a auspiciosa noite de Shiva, em que ele faz a sua dança Tandava Nitya. A Tandava é a dança da destruição. Por destruição de quê? Da ilusão, destruição de Maya. Você destrói a ilusão por meio dessa dança. Inclusive é considerada uma dança violenta de Shiva, perigosa, como diz a mitologia, porque ele destrói o cosmos. Quando olhamos, os astrônomos, quando olham para o céu, né, se eles pudessem ouvir o estrondo, imaginem uma galáxia se chocando com outra galáxia, o universo todo dança. É a dança de Shiva Nataraj. Todo o universo dança, desde os elétrons, né, os spins são os elétrons dos átomos, dançam em torno deles mesmos, dançam em torno do núcleo do átomo, o átomo dança em torno de outro átomo, formando as moléculas formam organelas formam células em dança cósmica, desde o micro formam tecidos formam órgãos formam sistemas formam indivíduos. É a dança interna microcósmica, e aí nós observamos os planetas. Os planetas dançam em torno de estrelas, no caso a nossa estrela, o Sol. Então os planetas dançam em torno do Sol. O nosso Sol não é uma estrela fixa, ela dança em torno de uma outra estrela que é chamada de Vishnu Nabi. Agora vejam que interessante, enquanto a nossa ciência ocidental veio falar a respeito da Terra girando em torno do Sol, né, de que o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra, a partir de 1500 depois de Cristo, os hindus, né, a religião hindu já afirmava isso 3100 anos antes de Cristo, de que a Terra é redonda, ela tem um movimento em torno dela mesma, ela gira em torno do Sol, o nosso Sol gira em torno de uma estrela muito maior, que é o Magnus Centro, também chamada de Vishnu Nabi, que existe uma poderosa concentração de energia de Vishnu. Então o nosso Sol gira em torno desse outro Sol, dessa outra estrela gigantesca. E essa estrela também gira, e a galáxia dança, e as galáxias dançam entre elas, e universos dançam. Então é tudo uma dança cósmica de Shiva Nataraj, de Shiva com Parvati, ou Purusha com Prakriti, o espírito e a natureza. Tudo nessa dança cósmica. E é uma dança de êxtase, de divino, né, de samadhi, de percepção do absoluto. E aí, então, quando Shiva faz a sua dança Tandava, é a dança da destruição, como falei. Existe a dança da criação e a dança da destruição. A dança da criação é Lazia, e a dança da destruição é o Tandava. E hoje, então, é a data da dança da destruição do mal, da destruição da ilusão, a ilusão que ofusca a nossa percepção de Deus, do bem-amado cósmico. Então vamos a uma pequena prática de meditação. Falei bastante, creio que é importante esse conhecimento. Vamos manter os olhos fechados, a coluna ereta, queixo na horizontal. Encoste a ponta da língua no palato mole, no céu da boca. Esse é o Keshari Mudra. Mantenha a coluna ereta.
e coloque toda a sua atenção aqui no ponto médio entre as sobrancelhas. É dito pelos yogis que o Kutastha Chaitanya, entre as sobrancelhas, ou olho espiritual, é um portal, é o portal do infinito. Quando a consciência adentra esse portal, claro que isso não é algo fácil, não é simples, exige muita prática de meditação. Muitos anos, ou talvez vidas, encarnações de meditação. O yogi entra em samadhi, ele tem a percepção do cosmos, de tudo o que existe. Esse é o êxtase divino. Então procure colocar a sua atenção focalizada no ponto médio entre as sobrancelhas, visualizando aí um ponto de luz. Observe o fluxo da respiração, inalando profundo, mantenha a coluna ereta. Om Namah Shivaya, 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 Om Trayambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam, Urvarukamiva Bandhana, Mritya Mukshya Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mritya Mukshya Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mritya Mukshya Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Expanda esse ponto de luz no centro de sua testa, de fora para dentro, inundando todo o seu cérebro, banhando o seu cérebro. Visualize uma luz branca. O branco é a consciência cósmica. E banhe os neurônios de seu cérebro nessa cor branca. Existe uma estrela pentagonal branca aqui no Kutastha Chaitanya, um círculo dourado, brilhante como o sol dourado, um fundo azul, que é a consciência de Vishnu, e a estrela branca. Bem no centro, de 5 pontas, visualize essa estrela, que em verdade também é a estrela de Belém, a estrela que guiou os yogis vindos da Índia, que vieram adorar o Avatar Jesus há 2 milênios. Eles foram guiados por essa estrela, que na verdade está aqui entre as sobrancelhas. Então concentre-se no centro da testa, visualize essa luz branca inundando todo o seu cérebro, observando o fluxo da respiração, do inalar e do exalar. A língua no céu da boca em Keshari Mudra. Apenas concentre-se nesse ponto, inundando, banhando os neurônios, as células cerebrais, com essa energia que parte do centro da testa, banhando, permeando as células cerebrais.
Observe o fluxo da respiração, do inalar e do exalar, mantendo a língua no palato mole. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namah é o mesmo que Namastê. Eu saúdo a luz que está em mim, saúda a luz que está em você. Deus em mim, saúda Deus em você. Namastê, Namah. Om é o verbo, é o pranava. Om Namah Shivaya. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Nityomukshiyamamritam Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mryoti Mukshiyamamritam Om Namah Shivaya. 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 Você pode banhar todo o cérebro nessa energia, como falei. Depois pode ir aos poucos, inundando mentalmente pelo poder da visualização, da concentração, da devoção. A energia entra pelo cutasta e vai banhando sua face por dentro, as gengivas, a pele, tornando seu rosto luminoso, brilhante como um sol, e vai descendo pela garganta, e você vê a sua garganta brilhando como um sol radiante, e depois o coração como uma taça cristalina, em que você recebe essa energia banhando, inundando o coração com essa luz, transbordando todo o tórax e todo o corpo, todas as células vão absorvendo essa energia, banhando os órgãos, preenchendo os órgãos, transbordando pelos poros do corpo, desde a cabeça até os pés. Depois você visualiza todo o corpo com contorno radiante. Uma prática yogi é trazer o brilho do sol. Claro que você não vai olhar diretamente para o sol, você vai olhar no pôr do sol, de lado, captar o brilho do sol e, na hora de sua meditação, trazer aquele brilho para as suas células, preenchendo todos os órgãos nessa energia solar, até que todo o seu corpo se torne inundado de energia. Existe um calor interno que é ativado, é o tumo, e é um calor extremamente agradável quando você consegue, por meio da prática da meditação, ativar os centros de energia, os chakras, que estão localizados ao longo da coluna vertebral, Sushumna Nadi. Quando os chakras são ativados, o corpo aquece, você transpira, mas é muito agradável essa energia. O desejo é de permanecer quieto, sentindo essa energia transbordando das células, dos átomos, dos chakras quando são ativados, de permanecer quieto, calado, em silêncio.
as suas mãos ficam cheias, carregadas de energia, você sente a energia vibrando na palma da mão. Quando os chakras são ativados, você sente esse calor, às vezes um formigamento também, aqui no Kutastha Chaitanya, o coração se aquece, a garganta aquece, e é muito agradável. É uma sensação muito agradável de paz, de alegria interna, de silêncio, de niroda, quietude, de contentamento. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urva Rukamiva Bandhanam Mrioti Mukshya Mamritam. Esse mantra, Trayambakam, é o mantra que mata a morte, que destrói a doença, toda a doença e a morte. Existe uma história desse mantra de uma criança que tinha uma profunda devoção pelo Senhor Shiva. Markandeya era o nome dessa criança. Desde o ventre da mãe, ele foi, os pais ofereceram a criança a Shiva para que ele pudesse sobreviver, mas Shiva disse aos pais que ele teria uma vida curta, que ele viveria pouco, seria um santo, seria uma criança santa, um grande devoto de Shiva, mas de vida curta. Então, ele realmente nasceu com aquela santidade, aquela aura poderosa de Shiva, e sempre cantando para Shiva, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E quando chegou a idade que Shiva havia profetizado, que ele deixaria este mundo, que ele morreria, então Yama, que é o deus da morte, veio para buscar Markandeya, né, aquela criança santa. E quando Yama se aproxima de Markandeya, Markandeya se agarra com o linga de Shiva, e ali naquela devoção de Markandeya, naquele amor pelo Senhor Shiva, ele começa a entoar esse mantra. Om Trayambakam, uma criança, entoando Om Trayambakam Yajamahe, seguro no linga de Shiva, e ama a morte, então não tem força para levar Markandeya, porque Shiva é mais poderoso do que a própria morte. E aí Yama diz a Markandeya, menino, afaste-se do linga, afaste-se de Shiva, pare com essa devoção. E Markandeya, quando Yama fala isso para ele, ele fica ofendido, porque você não deve jamais ofender alguém que está em sua prática religiosa, em sua prática para Deus, seja ela qual for, é algo sagrado. Ele está em um momento sagrado. E ele então, ele se sente ofendido com a morte, com Yama, e diz a Shiva, Senhor Shiva, Yama, a morte o está ofendendo, e ele intensifica então a sua devoção, o mantra, a sua bhakti, o seu amor por Shiva, e Shiva sai de dentro do próprio linga. E com o seu Trishula ele mata a morte. Então esse mantra tem o poder de matar a morte. Om Trayambakam Yajamahe. Deixa eu colocar aqui para vocês a letra. Essa é a dança Tandava Nritya. É a dança da destruição da ilusão, destruição do mal. É a dança Tandava. E ela é vista, como disse, pelos astrônomos no universo. O universo possui a dança da manifestação, da criação, da preservação e da destruição. O universo está em contínuo, o universo é vivo. A Terra é um ser vivo, ela tem uma alma, o Sol é vivo, ele tem uma alma, o universo inteiro é vivo.
Existe uma inteligência que permeia todas as coisas. Então a evolução, ela não é um fator linear no sentido de algo aleatório. Não, a evolução ela sabe para onde ela está indo. O universo sabe para onde está indo, porque ele é inteligente. Essa é a dança, então, Tandava Nritya. Essa é Durga, a alma gêmea, a contraparte, a consorte de Shiva, a poderosa, a mulher mais poderosa do universo é Durga, a poderosa Durga, esposa de Shiva. E esse é o mantra Om, que mata a morte. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mryoti Mukshya Mamrita. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mryotya Mukshya Mamritan. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. O André escreveu, ele também vence Kama, exatamente, André. Eu estou contando as histórias lá, como afirmei, em Histórias da Índia. Kama é a sensualidade, é o deus da sensualidade. E Shiva destrói a sensualidade, destrói Kama. Ele é o verdadeiro yogi. Ele é o autêntico Maheshwara, o autêntico yogi. E só existe uma mulher no universo que é capaz de encantar Shiva, que é a própria consorte dele, a própria alma gêmea dele, que é Durga, né, o Parvati. Somente ela encanta Shiva, que na verdade é ele mesmo, né, é o outro, é a contraparte dele mesmo, Durga. Eu estou narrando essas histórias lá no canal Histórias da Índia. Então, para encerrarmos a nossa prática de hoje, não sei quanto a vocês, mas eu estou aqui vibrando nessa energia de Shiva. Eu sinto as células vibrarem, o corpo inteiro vibra. Vocês podem visualizar as células e os átomos. Nós somos seres ígneos, nós somos seres divinos, somos seres de fogo, semelhantes às estrelas. Os nossos corpos são poeira das estrelas. Então nós somos seres feitos de energia. Tudo é energia. Vocês podem e devem, na meditação, visualizar as células como se fossem feitas de luz, de fogo. É o fogo de Deus. Está lá, né, inclusive no Novo Testamento, sobre Pentecostes. O que é Pentecostes? A descida do Espírito Santo como línguas de fogo. Línguas de fogo. Quando se fala na descida de línguas de fogo, é na verdade a descida e a subida, porque é a descida de Shiva, da energia de Shiva, quando a própria Shakti, que é a mãe divina, ou Durga, dentro de nós, Shakti dentro de nós ascende, sobe. Então é a descida e a subida, e quando há o encontro dentro de nós dessa força de Shiva e Parvati, o que ocorre? A iluminação. Ocorre a iluminação. Então nós devemos visualizar os nossos corpos cheios de energia, transbordando essa energia na hora da meditação. Olhe para o brilho do sol, como eu falei, não vá olhar diretamente para o sol, senão você vai queimar a vista, mas traga, quando o sol está se pondo, olhe de lado para o sol, traga aquele brilho para as suas células, para os seus órgãos e faça com que o seu corpo brilhe na meditação. Meditar é pensar em Deus dentro de você, é atrair essa força cósmica para dentro de você, fazer o seu ser brilhar. Você é um Deus, uma deusa, um filho, uma filha de Deus. Isso está na Bíblia, isso não é só do hinduísmo, está na Bíblia.
Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Faça como Swami Vivekananda, o leão do Vedanta. Vivekananda foi o primeiro iluminado a vir à América, aos Estados Unidos, trazer o yoga. É o pai do yoga no Ocidente, e mais tarde Paramahansa Yogananda. Então são os pais do yoga no Ocidente. Vivekananda dizia: ergam-se, ó leões, vocês são filhos de Deus, deuses. Não permitam que o corpo, que a mente e os sentidos sejam senhores de vocês. Vocês são senhores do corpo, da mente e dos sentidos. São leões e leoas de Deus. Então não sejam frágeis, seres frágeis, vocês são poderosos. Jesus disse isso. Sois todos poderosos. O que eu fiz, Jesus afirmou, vocês também podem fazer, e até coisas maiores do que estas podeis fazer, pois sois todos filhos de Deus, todos filhos do Altíssimo. Essa é a mensagem do yoga e é a mesma mensagem do cristianismo autêntico. Então, para encerrarmos o nosso Maha Shivaratri dessa noite, nessa noite auspiciosa, vamos manter a coluna ereta, fechar os olhos mais uma vez. A atenção focalizada no ponto médio entre as sobrancelhas. Visualize essa luz brilhante no centro da testa, inundando todo o seu ser, fazendo os seus órgãos vibrarem, brilhando como um sol radiante. Om Namah Shivaya, 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 Om Om Namah Shivaya, Om Shanti, 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 Om. Uma ótima noite a todos, gratidão pela presença de todos, Namastê. Acompanhe quem não é inscrito neste canal, nós somos a Escola de Yoga do Lago. Temos também um canal Histórias da Índia. Deus é abundante em todos nós. Gratidão, André. Namastê. Paz e bem. Uma ótima noite.